Volodymyr Zelensky celebra Dia da Força Aérea com apelo à ajuda internacional. Cimeira da Paz na Arábia chega ao fim. Incêndios e inundações na Europa. Na Eslovénia foi declarada a pior catástrofe da história moderna do país. Helicópteros da Guarda Costeira italiana enfrentam dificuldades para resgatar migrantes agarrados a Recife nas águas de Lampedusa. Na Geórgia continuam as operações de busca pelos 16 desaparecidos vítimas do deslizamento de terra da última quinta-feira. Inglaterra e Austrália apuram-se para os quartos de final do Mundial Feminino de Futebol. Nos duelos de terça-feira decide-se quem serão as adversárias. Volodymyr Zelensky celebrou este domingo o Dia da Força Aérea, a conhecer em pessoa os mais modernos equipamentos para a defesa dos céus ucranianos. Num discurso dirigido aos soldados, o presidente saudou o sucesso dos militares contra os ataques russos. Mas a ajuda ocidental, sublinhou ainda, continua a ser necessária. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі, можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести. Всі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелось думати, як захистити від нього ще й інші народи. O exército ucraniano disparou vários mísseis contra a ponta de Chongar. De acordo com o governador pró-russo de Kherson, a ligação entre a região e a Crimeia ficou danificada. Uma escola local foi também atingida. Na Arábia Saudita, a cimeira para a paz na Ucrânia chegou ao fim com a China favorável a uma terceira ronda de conversações. Os mais de 40 países que se reuniram na cidade de Jeddah, num encontro que excluiu a Rússia, concordaram em defender a integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Uma nova Bielorrússia foi o mote que juntou em Varsóvia vários membros da oposição a Alexander Lukashenko no exílio. A líder dessa oposição, Svetlana Tsikhanouskaya, declarou que o presidente bielorrusso está a tentar provocar os países vizinhos e a testar os seus limites, numa altura em que Minsk estará a mobilizar helicópteros de combate para a fronteira da Polónia, país que está a reforçar os dispositivos de segurança à semelhança da Lituânia. As inundações na Eslovénia foram declaradas a pior catástrofe da história moderna do país. Pelo menos 4 pessoas perderam a vida. Uma primeira estimativa dos danos materiais aponta para 500 milhões de euros. O país pediu ajuda à União Europeia e à NATO. Škoda je nepredstavljiva. Praktično 2/3 Slovenije je tako ali drugače prizadetih in napori, zato da bomo lahko spet omogočili normalno življenje, bojo zelo veliki. Na vizinha Áustria, metade da Caríntia foi afetada também por inundações repentinas desde sexta-feira. De acordo com as autoridades, durante o fim de semana, a situação estabilizou, mas muitas zonas continuam a ser acessíveis apenas por barco ou helicóptero. No sul, são os incêndios a inquietar as autoridades e as populações. Em Portugal, as chamas lavraram em diversos pontos do país. No centro, várias aldeias tiveram de ser evacuadas durante o fim de semana. 6 pessoas ficaram feridas. Já arderam 6.200 hectares de floresta. Na Costa Brava, na fronteira entre a Espanha e a França, perto de Porto-Bu, 130 pessoas tiveram também de ser retiradas de casa devido à aproximação das chamas. Arderam cerca de 600 hectares. O fogo ficou controlado no domingo. Na semana passada, um forte deslizamento de terras arrasou edifícios, estradas e pontes e causou vários danos na estância de montanhas de Chove, na região de Racha, na Geórgia. Já foram confirmadas 18 mortes e 16 pessoas continuam desaparecidas. Cerca de 400 trabalhadores de emergência, bombeiros, polícias e voluntários estão envolvidos nas operações de salvamento.
A lama acumulada está a dificultar as operações de resgate, mas todos querem ajudar. You see how everybody is mobilized. Everybody comes here. Everybody wants to be part of it. So it's a huge motivation to see that people are coming. So you want to come as well and do something for everybody. Os esforços para encontrar e salvar pessoas continuam em racha. De acordo com o Ministério do Interior, está em curso uma investigação sobre homicídio por negligência e violação das normas de segurança que envolve empresas mineiras e de construção. ჭალაკალაპოტის ზონებში, როდესაც დღესაც სახლებს ვაშენებთ, კალაპოტში იყო ეს ტურბაზა, თავის ამდენ არის ძველ კალაპოტში. რა თქმა უნდა, ეს ახლა რა ადაპტაციაზეა საუბარი. ამიტომ ამას უნდა ზუსტად მიხედვა, რომ ადამიანმა თავისი საკარბი დამონაკვეთი, სასხურისი, ინფრასტრუქტურული ობიექტი მოაწყოს ისე, რომ ამ კლიმატის გლობალურ ცვლილებებს გაუძლოს. O deslizamento de terras aconteceu na quinta-feira perto de um hotel em Chove, um pequeno resort nas montanhas da região. Ventos fortes e mar agitado. Os helicópteros da Guarda Costeira italiana envolvidos no salvamento de vários migrantes agarrados a um recife nas águas de Lampedusa enfrentaram condições difíceis durante as operações de resgate. Desde sexta-feira que um grupo, incluindo uma criança e 2 mulheres grávidas, lutava pela vida no local. Fazem parte de um grupo de náufragos de 3 barcos que afundaram no Mediterrâneo durante o fim de semana em incidentes separados. Alguns foram transferidos para o centro de migrantes da ilha de Lampedusa. A Guarda Costeira italiana chegou a resgatar mais de 50 pessoas do Mar Alto. Em comunicado, disse ter recuperado 2 corpos de um menino e de uma mulher, havendo ainda cerca de 30 migrantes desaparecidos. Este ano, mais de 1.800 migrantes morreram ao tentar cruzar o Mediterrâneo em barcos superlotados. Partiram principalmente da Tunísia e da Líbia. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, 3 em estado grave na explosão de um armazém de cereais perto do porto de Derince, na Turquia. Segundo as informações avançadas pelo governador local, a explosão aconteceu durante a transferência do trigo de um navio para o armazém. Segundo o responsável, é tecnicamente possível que uma explosão possa acontecer por causa da compressão do pó de trigo, mas neste momento todas as hipóteses estão a ser investigadas. Pelo menos 24 pessoas morreram na sequência de um acidente de viação este domingo em Marrocos. As vítimas dirigiam-se por uma rota montanhosa para um mercado semanal na cidade de Demnat, quando o autocarro em que seguiam capotou numa curva e caiu numa ravina sem deixar sobreviventes. Uma investigação para determinar as causas do acidente foi aberta. De acordo com as autoridades, este é já um dos piores de sempre no país, onde as precárias condições de segurança na estrada têm feito várias vítimas nos últimos anos. A Coreia do Sul decidiu evacuar um acampamento com 36 mil escoteiros devido à chegada da tempestade Kanun. O Jamboree Mundial dos Escoteiros, que acolhia jovens de 158 países, decorria num parque de campismo na localidade de Buan, junto à costa para onde se dirige a tempestade tropical, que há mais de uma semana faz um percurso errático e sinuoso em torno das ilhas do sudoeste do Japão. 이번 계획은 태풍이 내습할 경우 전라북도가 영향권에 들게 됨에 따라 잼버리 영지 운영에 어려움이 예상되어 8월 6일 어제 대통령께서 정부 차원의 대책 마련을 지시함에 따라 마련되었습니다. 이번 대피 계획에는 세계 연맹 및 각국 대표단의 우려와 요청도 반영하였습니다. Antes da tempestade, o problema foi o calor extremo. Dezenas de escoteiros britânicos e norte-americanos tiveram de ser retirados do encontro devido às temperaturas escaldantes, o que levou a queixas sobre a falta de condições no local de acolhimento. O governo das Filipinas convocou o embaixador chinês para protestar contra um incidente ao largo de um banco de areia reivindicado pelos dois países. Manila reclama que um navio da Guarda Costeira chinesa disparou um canhão de água contra um barco filipino, colocando em perigo a tripulação que navegava no mar do sul da China.
Pequim alega que a embarcação entrou de forma ilegal em águas chinesas. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e União Europeia condenaram já a ação. The National Task Force on the West Philippine Sea, led by National Security Advisor Eduardo M. Año, strongly condemns the aggressive, dangerous, and unlawful actions by the Chinese Coast Guard and Chinese maritime militia vessels against Philippine-chartered supply boats and Philippine Coast Guard vessels who were undertaking a regular rotation and resupply mission in Ayungin Shoal last Saturday, August 5, 2023. Apesar de já em 2016 um tribunal internacional ter negado qualquer fundamento legal, Pequim reivindica quase todo o mar do sul da China, uma rota comercial global de importância estratégica. Inglaterra venceu a Nigéria e assegurou a passagem aos quartos de final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Uma vitória conseguida já depois do tempo regulamentar. As inglesas impuseram-se ao marcar mais 2 grandes penalidades que as adversárias, contas fechadas com resultado de 4-2. A Austrália também se qualificou para a próxima fase após derrotar a Dinamarca. Foram 2 os golos marcados aos 29 e aos 70 minutos de jogo. Terça-feira decide-se quem serão as outras 2 candidatas ao título mundial. Inglaterra poderá ter pela frente Colômbia ou Jamaica, Austrália, França ou Marrocos.